Fala galerinha, boa tarde, professor Cícero falando. É um prazer novamente poder falar com vocês. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Que seus familiares também estejam todos bem, todos com saúde, né? Que a gente possa rapidamente voltar às nossas salas de aula para podermos interagir melhor e eu poder ajudar vocês ainda mais nesse momento de crescimento, né? Que vocês estão passando aí no ensino médio, tá bom? Essa aula é específica para alunos do ensino médio, né, da Escola Presbiteriana, na turma de primeiro ano, tá? A gente vai começar aqui respondendo as perguntas que vocês me enviaram, que eu pedi para enviar no outro vídeo, tá? Iniciando aqui com a primeira pergunta do Adriel Rodrigues. Diz assim, ele faz a pergunta. Sobre o grau de especificação das células. Células indiferentes, quando passam pela diferenciação celular, se transformam em células diferenciadas? Exatamente isso que acontece. O processo da diferenciação celular é o processo pelo qual as células passam, células indiferenciadas, para se transformar em células diferenciadas. Esse é o processo de diferenciação celular. Ok? Então, repetindo. Processo de diferenciação celular, quando uma célula indiferenciada se transforma em célula diferenciada. E o que é célula diferenciada? Uma célula que faz uma determinada função no corpo humano. Por exemplo, a hemácia é uma célula que carrega oxigênio. Então, ela tem uma especificação, correto? Ela não tem uma função, então ela não é indiferenciada, ela é diferenciada. No corpo humano adulto, a gente dificilmente encontra célula indiferenciada, a não ser em alguns lugares específicos que ainda a ciência está tentando comprovar cientificamente a eficácia dessas células, tá? Mas é muito difícil a gente encontrar célula indiferenciada no corpo de uma pessoa, de um humano adulto, tá bom? Pergunta 2, também do Adriel. As células indiferentes ou indiferenciadas, tá? Quando passam pela diferenciação celular, se unem com outras células indiferenciadas? Sim, tá? Bom, para que vocês possam entender esse processo, um tecido do corpo humano, ele não pode ser formado por uma única célula, tá? Então, por exemplo, a sua pele é um tecido, tá? Desempenha uma função, proteger você dos agentes externos, tá? Ela tem uma função, né? Proteger você. Então, ela tem uma especificação, ela tem uma função. Ou seja, as células que formam a pele são células diferenciadas, tá? Elas alcançaram a diferenciação, passaram pelo processo de diferenciação, formando a célula do tecido epitelial. Ou seja, esse tecido epitelial ele não tem só uma célula, ele tem várias células. Tá? Então, quando foi originar esse tecido epitelial, células indiferenciadas se agruparam para formar ele. Tá? Então, de fato, células indiferenciadas se unem às células também indiferenciadas para formar um tecido qualquer do corpo humano. Aí depois que ele alcança, depois que o tecido é formado, que as células são agora diferenciadas, aí elas começam a se reproduzir para substituir as células mortas. Ou seja, esse processo de substituição não são das células indiferenciadas, tá? Já são processos que acontecem com as células diferenciadas que formam o tecido. Então, o processo de reposição de células mortas acontece em células que já estão diferenciadas. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Pergunta 3. Pergunta da Marnise Araújo. Quais reações metabólicas ocorrem em uma célula e qual a sua importância? Bom, eu vou citar algumas, tá? Todas as reações metabólicas acontecem. Tudo que faz a gente estar vivo, acontece dentro da célula, tá? Então, por exemplo, quando você come o alimento qualquer, um pão, por exemplo, vamos lá, um pão. Você engole o pão vai para o seu estômago, acontece o final do processo da digestão, porque a digestão já começou na boca, tá? Do estômago vai para o intestino delgado, onde vai ser absorvido esse nutriente, o açúcar, a glicose, tá? Vai ser absorvido, vai levar para onde, né? Vai ser absorvido, isso vai para onde? Vai para a corrente sanguínea, tá? Do intestino delgado,
o intestino delgado vai sugar, entre aspas, aí, sugar esse nutriente, vai cair na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai levar essa glicose para a célula e na célula vai acontecer a produção da energia de ATP para você ter disponibilidade, por exemplo, de estar assistindo essa aula. Então, quando a pessoa tem anemia, por exemplo, ela tem dificuldade de produzir energia, porque essa glicose não está chegando diretamente ou perfeitamente na célula, por algum motivo, tá? Por deficiência de ferro ou por outros motivos quaisquer, tá bom? Ou seja, esse nutriente não está chegando na célula, então ela vai ter dificuldade de produzir energia, tá? Vai ser uma pessoa muito sonolenta, com pouca disposição para o trabalho e para outras atividades do dia a dia. Por quê? Porque todo o metabolismo, toda a produção de energia acontece dentro da célula. Produção de hormônio acontece em glândulas dentro de células, tá? Então, tudo que acontece no nosso organismo, ele é orquestrado, ele é produzido dentro de células. Então, o metabolismo significa isso, produção de alguma coisa, tá? Produção de energia, produção de hormônio, produção de qualquer coisa que aconteça em você, acontecerá dentro das células, tá? Que estão espalhadas pelo seu corpo todo. Tá bom, Marnise? Continuando. Agora a pergunta do João Fernando Bortolini. Diz assim: o que diferencia as células animais, vegetais e humanas, estruturalmente falando? Bom, João, aqui eu preciso só organizar a sua ideia, tá? Células animais e humanas têm a mesma estrutura, tá? Porque nós somos também animais, tá bom? Então as nossas células, se comparadas, por exemplo, com as células de um qualquer mamífero que seja, ou um macaco, é idêntico, tá? Estruturalmente. Porque tudo que eu tenho na minha célula de organela, e a gente vai falar sobre organelas lá na frente, a célula do macaco, de um cachorro, de um porco, de um cavalo, também terão, tá? Ou seja, tudo que existe na célula humana existe nas células de todos os outros animais, tá? Diferentemente de vegetais, perfeito? Então eu vou falar a diferença entre célula animal e vegetal, já que a célula humana é igual a uma célula animal, ok? Tá? Então vamos lá. Como eu vou diferenciar a célula animal de vegetal? Bom, célula vegetal, primeira coisa que eu vou olhar, parede celular, tá? Parede celular eu só vou encontrar em células vegetais, perfeito? Ok? Eu olhei para o esquema, vi parede celular, eu já sei, certeza, que não é uma célula animal, que é uma célula vegetal, ok? Parede celular. 2, vacúolo, tá? Que é uma estruturazinha que a gente encontra nas células vegetais, responsáveis por retenção de água. Só tem na célula vegetal, tá? Plastos, o principal deles, cloroplastos, tá? Cloroplastos eu só vou encontrar em célula vegetal, tá? Para que serve essa organela? Ela vai conter a clorofila, que vai ajudar os vegetais a produzir sua própria energia através do processo de fotossíntese. Tá? Então, essas três estruturas que eu citei para você, eu só vou encontrar nas células vegetais. Tá? Se eu encontrar alguma dessas organelas, eu já sei que essa célula é uma célula vegetal. A animal não vai possuir nenhuma delas. Perfeito? Então, assim eu consigo diferenciar célula animal de célula vegetal. Perfeito? Ok, João? Continuando aqui, a gente vai para a quinta pergunta. Qual a importância da carioteca? Também uma pergunta do João Fernando. Bom, João, a carioteca é uma estruturazinha que envolve o núcleo, tá? Eu vou citar o exemplo aqui não sei se você, João, e aqui eu vou falar especificamente sobre você, citar você, João. Se você já fritou algum ovo na sua vida, ou viu alguém fritar, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, não sei, sua irmã, seu irmão, fritando um ovo de galinha, você vai lembrar que quando você quebra o ovo, às vezes a gema, que é a parte clara, ela fica inteirinha, né? Ela fica dentro de um saquinho, de uma membranazinha.
Essa membranazinha é o que a gente chama de carioteca, tá? Por quê? Porque a célula do ovo é uma macrocélula, então eu consigo ver uma célula e suas estruturas a olho nu. Então, quando eu olho uma célula de um ovo, de uma ave, eu consigo ver de fato uma célula. Então, quando eu olho a gema e ela está toda envolvida, toda juntinho dentro de uma membrana, aquela membrana que envolve a gema, que não deixou a gema se espalhar, é a carioteca, perfeito? Então, qual é a função dela numa célula? Ela vai unificar o núcleo em um ponto só da célula. Tá? Diferentemente de uma célula procarionte, por exemplo, que é aquela célula que não tem carioteca, e o núcleo vai estar espalhado. É como se você quebrasse o ovo e a gema se espalhasse. Tá? Ou seja, não existiu ali, ou se rompeu a carioteca e o núcleo se espalhou. Tá? No caso, a carioteca, a importância dela é manter num ponto só da célula todo o núcleo, né? Centralizar o núcleo num ponto só da célula. Tá? As células que possuem essa membrana, as células que possuem a carioteca, a gente chama de células eucariontes. Tá? Aqui a gente vai para 6. A pergunta também do Fernando Bortolini, do João Fernando. Diz assim: o que acontece com o zigoto de pessoas que têm síndrome de Down? Há alguma alteração? Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu espero que eu consiga aqui expressar de maneira correta para vocês, tá? De maneira bem simples. Vou tentar simplificar ao máximo. Nós, humanos, em nossas células somáticas, são células que formam os tecidos, e aqui eu preciso só fazer uma diferenciação entre célula somática, que é a célula que forma o tecido, pele, neurônio, encéfalo, sistema, as veias, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema esquelético. Então essas células que formam tecidos, sistemas, a gente chama de célula somática, tá? E tem outro tipo de célula, que são os gametas, tá bom? Que a gente, nos humanos, encontra nos testículos, no homem, e nos ovários na mulher. Tá? Então eu tenho esses dois tipos de células quanto ao número de cromossomos. Quantos cromossomos tem numa célula somática, que forma os tecidos de forma geral do nosso corpo? 46 cromossomos. Quanto eu tenho de cromossomos numa célula que a gente chama de gameta? A metade, 23. Por que é metade? Porque eu pego 23 da mãe, 23 do pai, junto, formam um zigoto com 46 cromossomos. Então a vida humana fica viável quando eu tenho uma célula com 46 cromossomos. Tá? O síndrome de Down, ele tem um cromossomo a mais, ou um pedaço maior de cromossomo. Isso aqui eu não vou entrar profundamente nisso aqui. Quando a gente estiver estudando síndromes lá na frente, lá em genética, vocês vão entender melhor isso. Então eu vou simplificar, vou falar só do cromossomo a mais, tá? Da síndrome de Down, que tem um cromossomo a mais e não um pedaço maior de cromossomo. Tá? Ou seja, no período de de divisão celular, que também vocês vão estudar mais na frente, acontece a separação desses cromossomos. Tá? Eles ficam unidinhos, então isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro, eles ficam unidos, tá? Pelo centrômero. Quando vai acontecer o processo de divisão celular, esses cromossomos eles têm que se separar. Por quê? Porque a gente não tem 46 cromossomos na célula somática. Para formar uma célula de gameta, eu tenho que ter a metade. Então eu tenho que reduzir o material genético, tá? Uma célula com 46 cromossomos, elas vão ter que separar esses cromossomos, transformando em 23 de cada lado. E aí eu vou ter células gaméticas, com 23 cromossomos. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Uma célula com 46 cromossomos tem que separar esses cromossomos. Ó, deixa eu só falar mais uma vez. Uma célula com 46 cromossomos dividido em 23 pares vão se separar, originando 23 desse lado, 23 desse lado. Porque elas tinham 46, lembra? Quando eu separo, 46 dividido para 2, 23. 23 aqui, 23 aqui. Tá? Aí eu tenho gametas, que depois se unirão, formando uma nova célula de 46.
Nesse processo aqui que acontece a divisão celular em pessoas com síndrome de Down, algum desses 46 cromossomos divididos nesses 23 pares não acontece a divisão. Então veja bem, eu tenho uma célula que deverá se dividir, todos eles deveriam se soltar, os cromossomos, tá? Que tem pares e se separarão. Vou relembrar de novo. Uma célula somática que vai formar gameta tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, até 23. Tá? Formando 46, porque se tu somar um par 23 aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui, 23 vezes 2, 46. Tá? Então todos esses cromossomos deveriam se separar. Em algum momento da divisão acontece um erro, onde algum desses cromossomos, no caso específico da síndrome de Down, é o cromossomo 21. Então veja bem, eu tenho o primeiro cromossomo par, dividiu. O segundo, dividiu. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. Chegou no 21º, em vez de dividir, ele foi para um lado só. Perfeito? Então veja só, o que era para ir para cada lado, o 21º par não dividiu, foi para um lado só, ou para esse lado aqui ou para esse lado aqui. Lembra que eu falei que elas têm que se dividir, 23 desse lado, 23 desse. Como o 21º par não houve divisão, eu tenho 24 cromossomos de um lado e 22 do outro. Se esse camarada aqui for um espermatozoide e juntar com um óvulo, eu não tenho 24 cromossomos aqui? Se juntou com o óvulo de 23, 23 com 24 dá 47 cromossomos. Então aí ele vai ter uma síndrome de Down, tá? Eu não vou abordar mais profundamente esse caso, porque vocês não têm ainda base sobre isso, tá? A gente vai falar mais especificamente sobre síndromes lá quando a gente estiver falando sobre genética, a gente vai falar mais sobre síndromes, não só sobre síndrome de Down, mas sobre todas as demais síndromes que a gente tem, ou basicamente as mais importantes, tá? Mas basicamente é isso aí, tá? Acontece um erro no processo de divisão celular, na separação das cromátides irmãs, que formam os cromossomos, e aí ela puxa todo o cromossomo para um lado e uma célula originada, um gameta, terá 24 cromossomos e não 23. Perfeito? Bom, continuando. Pergunta do Ítalo Lima. Diz assim: se os vírus possuem células? Bom, Ítalo, os vírus não são considerados pela maioria dos estudiosos como seres vivos, tá? Por quê? Porque eles não possuem células, tá? Eles não possuem células, eles são formados por outros materiais, mas não por célula, tá bom? Não por célula, tá? Eles são formados por uma cápsula proteica, DNA ou RNA, tá? Porque eles não podem ter os dois. Nós temos os dois, eles não, tá? Então eles têm RNA ou RNA, eles vão ter uma estruturazinha onde eles vão furar para injetar o material genético e aí a célula ser infectada. A gente vai falar sobre vírus também mais na frente, mais especificamente. Mas respondendo a sua pergunta, tá? Os vírus não possuem células, eles são formados por outro tipo de materiais. Ok? Continuando. Pergunta da Maria Luzia Chaves. Ela diz assim: minha pergunta é sobre as células desdiferenciadas. Quando elas perdem a sua função, não existe nenhuma outra possibilidade de que elas ganhem uma nova função? Neste caso, não, tá? Quando uma célula, Maria, ela sofre processo de desdiferenciação celular, ou seja, ela ganha uma especialidade e depois perde, significa que ela teve algum problema. Ela é uma célula problemática. Então, ela acaba causando doenças. Então, ela não tem como voltar a ser o que era antes, nem ganhar uma nova função, tá? Aí ela continua. Ou então, quando elas começam a se multiplicar descontroladamente, sempre irá fazer mal? Ou em alguns casos pode ser benéfico para os seres humanos? Para os seres humanos, não, tá? Sempre trará problema, sempre trará prejuízo.
Já nos vegetais, isso acontece para algo bom, né? Para a formação dos gametas, tá? Nos vegetais. Aí sim, nos vegetais é bom. Em nós humanos, não. Tá bom? Próxima pergunta do Tiago Moraes. Diz assim: como que as células podem virar desdiferenciadas? E como elas se espalham tão descontroladamente? Bom, eu não consigo te precisar o motivo pelo qual as células perdem sua função. A única coisa que a gente pode ter certeza é que ela perdeu a sua essência, tá? Ela deixou de fazer aquilo que ela era específica para fazer, tá? E quando elas se multiplicam de forma descontrolada, porque toda célula ela vai se duplicar, tá? Isso é normal, todas as células vão produzir novas células no processo de substituição de células mortas. Então, quando ela começa a se duplicar, ela começa também a se duplicar de forma exagerada, porque ela perdeu a noção, entende? Vamos dizer assim. Ela perdeu a noção da sua função, então ela começa a se duplicar de forma equivocada, formando tumores. Por isso que não é legal para nós seres humanos, tá? Próxima pergunta é da Ana Luísa Moura. Minha pergunta é: o que é a teoria celular? Teoria celular, desenvolvida por Theodor Schwann, ela diz o seguinte: todo ser vivo é formado por células. Então, essa é a teoria celular. Todo ser vivo é formado por células. Toda célula surge a partir de uma outra que já existe, tá? Isso é teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Uma célula só surge a partir de uma outra que já existe, tá bom? Isso é a teoria celular. Pergunta da Isabela Juliana. Eu queria saber quais são as suas características e principais fundamentos da teoria celular. Pessoal, teoria celular lembra que a gente estudou sobre teorias da vida? Então, são várias hipóteses que formuladores fizeram para tentar explicar o surgimento da vida. Aí a gente falou sobre criacionismo, abiogênese, biogênese, hipótese heterotrófica. Então, isso aqui são várias visões para o surgimento da vida no planeta. Então, são várias teorias. A teoria celular nada mais é também do que uma formulação teórica para tentar explicar por que todos os seres vivos são formados por células. Então, a primeira coisa que ela afirma: todo ser vivo é formado por células. Uma célula só surge a partir de uma outra que já existe. Você não vê células brotando do nada, tá? Você não vê lá do barrinho, quando é pluf, uma célula. Não. Eu só tenho célula a partir de uma outra que já existe. Perfeito? E todos os seres vivos que está mais evidente, todos os seres vivos são formados por células. Tá bom? Pergunta da Evelyn. Os vírus também possuem células? Evelyn, a gente já respondeu essa pergunta, né? Os vírus não possuem células, eles são formados por outras estruturas, tá? Continuando aqui, pergunta também da Evelyn. Já descobriram algum motivo pelo qual se formam as células desdiferenciadas? Ainda não, tá? Não existe ainda um motivo para isso. A gente sabe que isso acontece por falhas no processo de divisão celular. No processo, toda célula ela tem um núcleo, tá? E esse núcleo vai coordenar, vai fazer com que a célula saiba o que fazer. Por que uma hemácia que carrega oxigênio não carrega outra coisa a não ser oxigênio? Porque ela tem na sua funcionalidade, na sua genética, vamos dizer assim, ela foi desenvolvida para isso. Então ela só vai carregar oxigênio e ferro, tá? Isso acontece com qualquer outra célula do corpo humano. A célula do tecido epitelial também vai ter uma função. Então, quando ela sofre o processo de desdiferenciação celular, ela perdeu essa capacidade, tá? Então ela não tem como mais voltar atrás. E a gente não tem uma ideia específica para explicar que isso acontece, isso aqui, desdiferenciação celular, acontece por conta disso. A gente não tem essa informação,
tá? Pergunta do Aureliano Júnior. Como as células contribuem para a composição e funcionamento dos organismos vivos? Ela é a unidade básica dos seres vivos, tá? É também uma das bases da teoria celular. Ela é a unidade básica formadora dos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Então, se você está em pé, é porque você é formado de célula, tá? Se você respira e esse ar chega na sua célula, também foi porque outras células levaram isso, no caso da hemácia. Então, você só está vivo por conta de que as suas células estão trabalhando, tá, Aureliano? Então, elas contribuem para isso. Elas compõem você, tá? Quando você olha para a sua pele, quando você olha para o seu próprio olho no espelho, você está vendo um órgão formado basicamente por célula, tá? Então, ela não tem como a gente fugir disso, tá? E a célula contribui para o funcionamento porque tudo acontece dentro dela. Como eu já expliquei lá no início do vídeo, tudo que acontece no seu corpo acontece dentro das células. Você se alimenta para que esse nutriente chegue à célula. Você respira através do seu nariz, do pulmão, para que esse oxigênio caia na corrente sanguínea e seja levado até uma célula para que a célula possa fazer seu metabolismo e fazer você sobreviver. Tá bom? Continuando. Pergunta da Giovana Leis. O que é necessário para identificar uma célula eucariótica? Como eu já falei anteriormente, eu não lembro em qual pergunta, mas eu falei sobre a carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Eu falei da célula do ovo de uma ave, lembra? Então, quando você olha um ovo, você observa uma célula que tem uma películazinha que envolve a gema, né? No caso do ovo, mais popularmente conhecido como gema. Para nós é vitelo, tem outros nomes, né? Mais popularmente é gema. Aquela membranazinha é a carioteca. Então, toda célula que tem aquela membrana, que envolve o núcleo, a gente chama de célula eucariótica, tá? Ou eucarionte. Então, como é que eu posso saber, identificar uma célula eucariótica? É só olhar o núcleo. Se o núcleo estiver envolvido pela carioteca, é uma célula eucarionte, tá ok? Pergunta do Pedro Lucas. Para que servem as reações químicas das células? Essas reações químicas, Pedro Lucas, elas servem para deixar você vivo, tá? Para manter você vivo. Então, como eu falei ainda há pouco, quando você respira, esse oxigênio vai para a célula. Quando você come, esse nutriente vai para a célula pega o oxigênio e nutriente, faz lá o seu metabolismo e transforma isso em energia e você consegue sobreviver a partir dessa energia produzida na célula, tá? A partir do nutriente e do oxigênio. Pergunta da Estela Rocha. Por que uma célula procarionte não possui carioteca? Porque ela é uma célula primitiva, tá? Foi a primeira célula a ser formada no nosso planeta. Então ela não vai ter a carioteca, tá? O núcleo vai estar disperso no citoplasma. Felipe Juan, para que serve a membrana esquelética na célula procariótica? Bom, membrana esquelética, eu acho que houve uma confusão aqui, né? Porque a gente não abordou esse assunto. Talvez você tenha querido falar sobre membrana celular, tá? Neste caso, não existe membrana celular na célula procariótica, tá? Ou se você quis falar sobre membrana plasmática, aí sim eu vou ter na célula procariótica, tá? Porque todas as células vão possuir membrana plasmática, ela serve para delimitar a célula e para que haja transporte de substâncias do meio externo para o meio interno da célula, tá bom? Próxima pergunta da Amanda Costa. Qual a diferença entre uma célula animal, vegetal e bacteriana? A gente já falou sobre a diferença entre célula animal e vegetal, certo? Parede celular, vacúolo, cloroplasto são estruturas que só vão ter na célula vegetal. Então, se você ver qualquer uma dessas estruturas, logo essa célula será uma célula vegetal. Agora, como é que eu diferencio célula bacteriana de todas elas? Bom, célula bacteriana não vai ter carioteca, tá? O núcleo vai estar disperso no citoplasma. Então, você logo não vai ver o núcleo individualizado em algum ponto da célula. O núcleo vai estar disperso. Então, facilmente você consegue visualizar isso.
Célula animal e vegetal vai ter a carioteca envolvendo o núcleo, ou seja, o núcleo vai estar individualizado em algum ponto da célula. Célula bacteriana não vai possuir essa carioteca, então o núcleo vai estar disperso no citoplasma. E como eu consigo diferenciar célula animal e vegetal? É a questão da cloroplasto, parede celular e... É que eu vi aqui, apareceu uma mensagem aqui no telefone, enfim. Vamos lá. Parede celular, cloroplasto e vacúolo, tá bom? Continuando a responder. Amanda Costa, qual parte da célula é responsável pela respiração celular? É a mitocôndria, tá? A gente vai falar sobre isso quando estivermos falando sobre as organelas celulares. Por que os espaços nas cortiças estão vazios e não preenchidos? Pergunta do Gabriel Souza. Bom, Gabriel, porque aquele tecido estava morto, tá? Quando foi observada a cortiça, as células já estavam mortas, então as organelas já não existiam mais, então só existiam os espaços vazios, tá? É como se você observasse uma casa de abelha sem as abelhas ali, então só ia ter os buraquinhos, tá? Continuando. Qual é a diferença entre célula diferenciada e célula indiferenciada? Célula diferenciada, ela já alcançou uma especificidade, ela já está desenvolvendo um papel, uma função no organismo humano. Célula indiferenciada é aquela célula encontrada somente nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, quando você está lá na barriguinha da sua mãe, passando pelo processo de formação de todos os seus órgãos. Tá? Essa é a pergunta também do Gabriel Souza. Continuando. Pergunta do Luiz Henrique. Então, você disse que toda célula é independente, mas